Colegas advogados, tudo bom? Boa noite. Caio Vitor Barbosa aqui para mais uma live especial com os alunos do Você Eleitoralista. Uma live que hoje vamos falar sobre as medidas judiciais e a influência das medidas judiciais no processo eleitoral. Hoje a gente está com um convidado muito especial, esse aluno que é brilhante, fantástico, colega de profissão, e a gente vai falar sobre esse tema. Eu estou chamando aqui da seguinte forma: a influência do jurídico no político. Como as medidas judiciais eleitorais podem decidir uma eleição. E eu confesso a você que eu não estou sendo exagerado. De fato... Oi, Nayara, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Oi, doutor Hugo, tudo bom? Seja bem-vindo. De fato, as ações judiciais eleitorais, elas podem mudar os rumos de uma eleição. Então, seja uma ação de impugnação de registro de candidatura, ações de combate à propaganda, tudo isso pode influenciar decisivamente no resultado de uma eleição. Oi, Priscila, boa noite, tudo bom? Seja bem-vinda. Hoje a gente estava falando aqui com o pessoal que hoje nós vamos tratar sobre a influência do jurídico no político. Como as medidas judiciais eleitorais podem decidir uma eleição. Então, assim, são muitos os exemplos de casos que ações judiciais, decisões liminares, acabam decidindo o resultado de uma eleição. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, dizer quais são as principais medidas, como essas medidas podem ser adotadas, como gerenciar essas crises. E os exemplos são muitos. E eu queria saudar a Givanilda, que está aqui, doutor Eduardo Marques, que também está aqui presente, doutor Marcos, que também está aqui. Obrigado, amigos, colegas, por estarem aqui presentes. E enquanto a gente vai falando aqui, aguardando a chegada do doutor Tiago, a gente vai falando aqui sobre esses temas e vocês podem deixar suas dúvidas e suas perguntas em relação a isso. Como as medidas judiciais eleitorais, como as ações do advogado podem influenciar no resultado de um processo eleitoral. E eu não estou dizendo só daquelas medidas judiciais que são adotadas ao final da eleição, mas sim aquelas medidas que são adotadas no início e no curso de uma eleição e de como isso pode ter reflexos eleitorais para os candidatos na disputa. Deixa eu ver aqui. Tiago, é essa solicitação de Geraldo Lacerda. Tiago, é essa sua? Se foi, Geraldo Lacerda solicitou aqui para participar. Eu estou em dúvida se ele entrou por esse perfil. Tiago, se você estiver aí, me confirma, por favor. Mas é isso, porque, assim, tradicionalmente, o que acontece? O que acontece tradicionalmente? Muitas vezes se pensa em soluções jurídicas após o fim da eleição. Né? O candidato perdeu, saiu derrotado na urna, e aí vai atrás de anular o processo eleitoral. E assim, na verdade, o trabalho bem feito do advogado eleitoralista, ele começa bem antes da eleição, analisando se os candidatos adversários cometeram abuso durante o período de pré-campanha. Oi, doutor Geraldo Lacerda, tudo bom? Seja bem-vindo. Se os adversários praticaram abuso de poder político e econômico, porque esse abuso, mesmo acontecendo no período que antecede a campanha eleitoral, ele pode levar à cassação de mandato e sanção de inelegibilidade por uma AIGE, por exemplo. Os indivíduos meios de comunicação social, mesmo ocorrendo antes do período da campanha eleitoral, podem levar à procedência de uma AIGE. E tem também a questão, por exemplo, de propaganda, controle de propaganda. A gente, por exemplo, em 2016, eu tive a oportunidade
de atuar numa eleição de capital. Foi a minha primeira vez que eu atuei em eleição de capital. E a eleição de capital, e na verdade onde tem transmissão de propaganda de rádio e de TV, ela tem um diferencial. Por quê? Porque esse espaço da propaganda do rádio e da TV, principalmente da televisão, ele ainda é muito disputado. Então, por exemplo, invasão, quando o candidato a vereador invade o horário do candidato majoritário para fazer campanha para ele próprio. Então, essa invasão de conteúdo, ou mesmo, por exemplo, quando há violação à honra do candidato, então tem direito de resposta nessas propagandas. Então, o que eu pude perceber é que esse espaço da propaganda do rádio e da televisão, principalmente da televisão, ele é um espaço de publicidade e de embate político muito disputado. Então, se você vai participar na assessoria jurídica de uma campanha que tem propaganda na TV, se prepare, porque vai exigir de você uma atuação muito incisiva nessa frente. Tem uma outra frente muito importante, que é a propaganda também na internet hoje em dia, né? Fake news, anonimato, também violação da honra e da dignidade do candidato. Esse espaço da internet, ele ganhou muita importância nos últimos anos e vai exigir, principalmente nesse pleito, uma atuação muito enérgica dos advogados. Para citar um exemplo, pessoal, em 2019, no final do ano passado, eu participei de um processo eleitoral de uma eleição suplementar. E o que a gente verificou nessa campanha? Que logo no começo da campanha estavam fazendo um esquema de distribuição de fake news de forma apócrifa. E aí a gente conseguiu uma medida liminar, identificou quem estava distribuindo esses materiais, esses vídeos apócrifos, e a gente conseguiu uma liminar para impor multa em relação a essas pessoas. E isso causou uma repercussão muito forte na cidade, foi matéria, obviamente, de blogs, jornais, etc., repercutiram isso, e isso acabou por tolher esse tipo de conduta. Obviamente não sou ingênuo de dizer que acabou, mas abafou significativamente essa estratégia que os adversários do meu cliente tinham programado para utilizar na campanha eleitoral. Inclusive, isso é um caso que está no TSE hoje em dia. A gente conseguiu a aplicação de multa em primeiro grau, em segundo grau foi reformada a decisão, porque se entendeu no tribunal que a questão da pessoa ter sido identificada não configuraria o anonimato, só que a gente levou essa questão para o TSE e tivemos um parecer muito robusto da Procuradoria Eleitoral no TSE, concordando com nossa tese, e está para ser apreciada esse caso, e inclusive o Ministério Público Federal publicou essa matéria em sede do seu site. Eu acredito que vai ser um caso que vai ter uma repercussão bem importante sobre esse debate do anonimato e das fake news nas campanhas eleitorais. Porque isso era um caso de um apoiador político que transmitiu esses vídeos apócrifos em grupos de WhatsApp. Então, a discussão, se essa pessoa foi identificada, pode ser considerado que esse vídeo é anônimo ou não, né? Em primeiro grau, a gente conseguiu convencer o juízo eleitoral de que era o caso de aplicação da sanção. No TRE, nós perdemos por 5-2 ou 4-3, não estou me recordando agora, mas no TSE está para ter essa discussão. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que essas atuações no curso da campanha eleitoral, elas são muito importantes e podem ter reflexos diretos na campanha eleitoral. Por exemplo, nesse pleito de 2019, que eu estava falando, da eleição suplementar, peraí, pessoal, que o Thiago está falando aqui pelo WhatsApp, deixa eu falar com ele aqui.
esse, esse, nessa eleição, o candidato, acho que ganhou a eleição por 70 e poucos votos, foi menos de 100 votos. E não tenho dúvidas que essa atuação com essa liminar foi muito importante para que a gente pudesse combater o fake news e, com isso, favorecer o candidato a ter o resultado positivo na urna, né? A não distorcer o processo eleitoral. Então, isso foi muito importante. Tiago, eu te mandei um convite aí você aceita. Aqui tá, para mim está aparecendo aguardando Tiago. Então, vai aparecer no seu Instagram para você aceitar. Enquanto isso, deixa eu ver aqui. Oi, Luciana, tudo bom? Seja bem-vinda. Doutora Jéssica, Isaac, doutor César, doutor Rony, seja bem-vindo. Oi, Fábio, como é que tá? Vinícius, Ana Paula, Luiz, tudo bem, Luiz? Como é que vai? Seja bem-vindo. Doutor Lacerda, tudo bom, doutor Geraldo Lacerda? Doutor Leonardo está aqui. Priscila disse, né? Essencial a assessoria jurídica de qualidade. As eleições hoje não tem mais espaço para amadores. É isso. Precisa, de fato, uma assessoria muito importante. E o que a gente quer aqui, Priscila, é justamente deixar todos os colegas aptos a participarem do processo eleitoral. Tiago, eu acho que deu alguma zebra aí com você. Estou enviando a solicitação de novo, tá? Mandei de novo, Tiago. Tranquilo, Geraldo? Olha aí, chegou! Doutor Tiago Luquete. Seja bem-vindo, doutor Tiago. Fiz uma introdução boa aqui antes de você entrar. Boa noite. Eu ouvi e o tema que você abordou é interessantíssimo, né? Que é o combate à fake news. É o tema do momento, é o tema pulsante, é o que a gente enfrenta dia a dia na lide da eleitoral. E é um desafio diário, porque não tem uma fórmula pronta, todo dia nós aprendemos. Inclusive, é um assunto quase que permanente da nossa comunidade, né? Do advogado nas eleições. Diariamente a gente está discutindo formas diferentes de combater, né? Atalhos que cada um vai descobrindo. Esse network é fundamental. Tiago, seja bem-vindo. Comece se apresentando aí para a nossa turma. Da onde você é, quanto tempo advoga, enfim. Faça uma breve introdução aí sobre você, Tiago, por favor. O meu nome Tô vendo gente conhecida entrando aqui, que coisa boa. Meu nome é Tiago Luquete, eu sou advogado já há mais de uma década. As rugas no rosto já vão mostrando isso, né? E principalmente pela advocacia eleitoral, nós já temos a experiência aqui de campanhas normais no interior do estado do Rio de Janeiro e também de campanhas suplementares, que é um ponto que você tocou aí, que é algo sempre muito extraordinário e que nos dá mais experiência ainda. O eleitoral apareceu como um desdobramento da própria advocacia, né? A gente aqui tem uma advocacia praticamente completa, a gente atua em outras áreas do direito, mas no ano da eleição a gente quase que monta um grupo dentro do escritório para atender os candidatos. A gente chama aqui de uma desk, né, de uma mesa exclusiva para esse setor, que exige um conhecimento específico, um comprometimento total e também um envolvimento com todo o clima, porque a gente já supera uma fase do processo eleitoral, já pensando na outra, já programando. O planejamento é fundamental. Legal, esse conceito de desk eu ainda não tinha ouvido, viu, Tiago? Bacana esse conceito, muito legal. E aí, como é que você faz? Você tem outros sócios? Assim, como é que você organiza seu escritório para o pessoal entender um pouco antes da gente entrar nesse mérito? E como é que você monta essa desk? Você chama a gente? Como é que você faz? O nosso escritório é um escritório pequeno, do interior do estado do Rio, nós somos do noroeste fluminense, dentro da nossa comunidade. Tem outras pessoas também do noroeste fluminense, tem pessoas do Rio e a gente acaba também trocando ideias sobre isso. Por ser um escritório muito pequeno, sou eu mais um advogado, estagiário e secretário. Então,
extremamente restrito o número de pessoas. No período da eleição, a gente chama advogados que a gente nomina de satélites, né? Mais pessoas para dinamizar o dia a dia da advocacia. E aí designa tarefas para cada um. Olha, cabe a você já nos preparar para a prestação de contas. Você foque nisso, você outro, já desenhe qual vai ser a estrutura de determinado município em relação aos registros. E até Muito mesmo legal. para a gente, quando sentar, já ter visões diferentes, né? E até interpretações diferentes. Hoje, precisa Muito agregar legal, viu, Tiago? Eu conectividade. nunca tinha pensado nessa forma de organização, porque aí você acaba, então você acaba reunindo por fases e por municípios, por campanhas, fases e legal, interessante, E, bem, inclusive, há pessoas que vieram no meu escritório um dia, uma vez. que bacana, que legal, muito Interessante, né? interessante. Você É, continua, né, gerenciando o global, né? Você tem a visão do todo, mas e, você vai fracionando etapas. Muito bacana. Agora, Tiago, interessante, Tiago, que assim, desde 2012, eu não sou de Brasília, mas pela advocacia eleitoral frequento muito. Em 2014, a gente, eu formei sociedade com um sócio que mora em Brasília, que é servidor da Câmara, que Júlio já esteve aqui fazendo live com a gente, e comecei a ter escritório em Brasília e frequentar muito. Agora, isso é um perfil que é muito comum nos escritórios de Brasília. Quando eu comecei a ir lá, eu pensei que ia ver escritórios tipo os de São Paulo, muitos advogados, aquelas bancas com um andar inteiro só para o escritório, mas na verdade o perfil é muito esse, parecido com o seu e parecido com o nosso de escritórios boutique, ultra especializados e assim, com menos demandas e mais qualidade, sem ser uma advocacia de massa e tão extensa. Então foi uma coisa que me quebrou um pouco a minha expectativa. Eu ia achando que ia encontrar um mercado muito parecido com o de São Paulo, mas é muito diferente. quando Mas, eu fui Thiago, a, quando eu fui a Brasília, eu tive a mesma experiência. Alguns professores, algumas pessoas do direito eleitoral que a gente até admira, né, como colega de profissão, a gente, quando vai ao escritório participar de uma reunião, parece que fica procurando, né? Não, mas cadê todo mundo, né? Cadê o andar inteiro? é, Cadê as várias salas? Não tem. São é pessoas muito, altamente especializadas e a gente trilha no mesmo caminho e que trabalham numa forma de boutique. E ali muito se bem. juntam e crescem e diminuem a depender da demanda É, também, né? e sabe o que eles fazem nas campanhas eleitorais? Eles juntam vários escritórios. Então, assim, eles fazem parceria com os escritórios. Então é bem comum, na campanha, você ter vários escritórios de advocacia. Aí, certamente, tem a coordenação e eles juntam vários escritórios. Então, vários CNPJs mesmo prestando aquela assessoria. Mas aí vamos Exato. lá. Acho que a gente pode marcar outro dia para falar sobre isso. E Sim, sim. como a gente prometeu, tem que entregar o que a gente prometeu. Deixa eu ler aqui o tema e o que você entende sobre isso. A influência do jurídico no político. Como as medidas judiciais eleitorais podem decidir uma eleição? Primeira pergunta. Decide a eleição, Tiago, ou não decide a eleição? Sem sombra de dúvida, decide eleição. Sem sombra de dúvida. E isso a gente aprendeu aqui, tanto nos livros, na jurisprudência, como também de forma empírica, no dia a dia da advocacia. É fundamental que o advogado eleitoralista ele seja também um grande solucionador de problemas, de ouvir o candidato, de entender o business que está sendo praticado e propor soluções, dizer, candidato, eu sei que você tem outras soluções políticas, mas eu tenho essa jurídica que, de repente, você não pensou, até porque você não é da área. Cabe a mim, justamente, abrir esse caminho, essa vereda, e te explicar onde nós vamos chegar, por onde nós vamos percorrer. No nosso escritório, a gente tem uma vocação de buscar esses caminhos diferentes, através de ações cautelares, de buscar um contencioso, com muito vigor. A gente acredita que o ilícito
durante o período eleitoral, ou quando se trata de um tema tão caro como a democracia, intolerável. Então, a gente ladreado com os nossos clientes, quando a gente vê um adversário tentando de alguma maneira praticar um abuso, a gente oferece e coloca em prática as ferramentas mais modernas e e mais fortes para combater. Isso é fundamental e pode ocasionar justamente no que a gente começou dizendo, né, das eleições suplementares. Mas antes disso, acho que muita coisa pode ser reparada. O contencioso não pode ser esquecido durante o processo eleitoral. Vamos lá. E quando a gente começou lá nas nossas reuniões, obviamente você é um advogado muito experiente, mas você era um dos poucos que já tinham experiência em saber o que era um DRAP. Explica o pessoal o que é um DRAP e aquele precedente lá que você conseguiu de derrubar DRAP, explica aí o que você fez, que é assim, fora das outras atuações brilhantes que você já tem, mas é um dos motivos de a gente estar aqui conversando hoje. O DRAP, em termos meramente jurídicos, ele é uma declaração de regularidade de atos partidários. Ele demonstra que o partido ou a coligação ele está regular. Todos os requisitos foram preenchidos. E trocando em miúdos, de uma forma muito simples de ser entendida, é um guarda-chuva, e embaixo desse guarda-chuva estão os candidatos. Então é fundamental proteger o DRAP, que os partidos estejam regulares de todas as maneiras, que a coligação seja formada com todo o capricho necessário. Porque o DRAP também é objeto de análise, de impugnação e de registro. O Pessoal, escuta isso aí, olha. Isso aí o que o Tiago está dizendo, e que eu não vi em nenhum outro canto ninguém comentar, é o seguinte: quando esse processo, que é o DRAP, ele pode ser impugnado. E tem que ser analisado pelo advogado. Então não é um processo que você fecha os olhos e finge que não existe. É um processo que você tem que se debruçar e pode impugnar. E a impugnação dele sendo acolhida, pode acontecer o seguinte: todos os registros de candidatura que estão dependentes desse guarda-chuva que Tiago disse, podem cair e não serem deferidos. Vocês estão entendendo o que é isso? É o que eu estou dizendo de você ganhar a eleição para o seu cliente. A gente já conseguiu aqui impugnação de DRAP, que o candidato majoritário, no final das contas, teve todos os votos anulados por erro de DRAP. Então, vocês percebam, está lá, assim, essa decisão só saiu depois da votação, mas, assim, o resultado oficial, candidato, 100% dos votos válidos. Outro candidato adversário, não tem, registro indeferido. Ou seja, porque eu não consegui, Tiago, que essa decisão saísse antes da votação, porque senão eu ia dizer, olha, você foi pedir voto à toa, você votasse sozinho, você tinha ganho a eleição. E o mais interessante disso tudo é que o candidato pode estar apto. O que mais era o caso, ele estava apto, não tinha nenhuma inelegibilidade dele. O que mais se vê são setores técnicos se preocuparem com os candidatos. As certidões, ver se ele tem alguma uma causa de inelegibilidade, pesquisar com lupa a vida dos candidatos. Então, o candidato ele é higienizado de todas as maneiras, mas aí fica descoberto justamente aonde você vai, o veículo do candidato, que é o DRAP. Muitas vezes renegado como uma questão meramente burocrática, sem função, mas é importantíssimo. Então, tem que ter um carinho muito especial, muito especial. E cada vez mais, o contencioso, ele dá mais valor ao DRAP, tanto em ser protegido, e até numa forma de compliance partidário e da própria coligação. Isso é relevante, compliance hoje é algo que a gente deve praticar diariamente, tem que deixar de ser um estrangeirismo ou algo só de grandes empresas, e o eleitoral cada vez mais incorpora isso, e ser analisado em minúcias, tanto o DRAP quanto os próprios registros dos candidatos, né, os RRCs. Sem dúvida, sem dúvida.
Aí, então, assim, o que você diria de dica para o advogado eleitoralista para essa fase de impugnações? Você poderia deixar alguma dica para o pessoal que está assistindo a gente? Porque tem, assim, tem as medidas pré-registro, registro e campanha, e pós-campanha, né? Acho que a gente dá para dividir essas 4 etapas, né? Vamos falar um pouco dessas 4 etapas. O que você acha que era importante para a gente deixar nesse tempinho que a gente tem aqui para a nossa audiência de medidas judiciais nessas 4 fases? Em relação ao DRAP em especial, eu valorizo muito o conhecimento do Estatuto. O Estatuto, a Aí a lei gente já responde aí, Givanilda. Givanilda, qual a maior ocorrência de erro de DRAP? Ó, Marcos também. Oi, Marcos. Boa noite. Oi, Marcos. Aí também, Thiago. Pronto, Givanilda e Marcos. O Estatuto tem que ser conhecido, ele tem que ser lido de ponta a ponta, você tem que entender, e os estatutos são diferentes. Hoje mesmo eu estava conversando mais cedo com um colega, e a autonomia partidária é justamente o que fundamenta essa diferença entre os estatutos. E é uma irregularidade, uma inobservância do próprio estatuto que pode acontecer um indeferimento do DRAP, perfeitamente possível. Há jurisprudência nesse sentido, a súmula nesse sentido. Então, o tema já foi bem explorado. Só tem que ser também bem praticado, né? Alguns locais, como o nosso aqui, já conseguiu esmiuçar bem esse tema. E fiquem de olho no Estatuto. O Estatuto, para a gente, é a chave mestra para minimamente proteger o DRAP. Então vamos lá. A gente falou do passo 2. Passo 1, antes. O que pode ser feito na pré-campanha, já antes do registro de candidatura? Acho que era bom a gente falar sobre as cautelares. Né? Sim. Perfeito. Não é? Tem muita gente que acha, não pode pedir cautelar no processo eleitoral. Né? Vamos falar um pouco sobre isso. O que você pode dizer para o pessoal? As cautelares também têm que ser, acho que, revisitadas no direito eleitoral. Né? É um tema que até artigos são muito poucos. Tem artigo, acho que do professor Delmiro, aí do Nordeste, de Pernambuco, se não me engano. Ele sempre se debruça muito sobre esse tema. Mas as cautelares é justamente para se buscar um conjunto probatório para se averiguar se é interessante ou não buscar uma ação no futuro, uma ação de investigação judicial eleitoral, uma representação das várias que podem existir, mas você não deixar a prova passar em brancas nuvens. Um exemplo, e não vou dizer de um exemplo aqui já consagrado. Recentemente, né, há 1 ou 2 anos atrás, a gente teve um julgamento importantíssimo para todo o direito eleitoral, que foi a cassação de uma senadora da República, por gastos na pré-campanha. Certamente os que me antecederam aqui já trataram desse assunto. Mas o que muitas vezes não é comentado... Mas vamos registrar. É o caso da senadora Selma Arruda. Pessoal, leading case. Se o eleitoralista vai para essa eleição sem ver o julgamento dos outdoors de Pernambuco e sem ver o leading case da senadora Selma Arruda, está fazendo errado. Né? Nosso curso, a gente tem 2 aulas só falando desses 2 casos. Você ainda não parou para ler, está ainda errado para essa eleição. Você não está entendendo o que você está fazendo. Tem que entender o julgamento dos outdoors de Pernambuco e tem que entender o caso da senadora Selma Arruda. Desculpa, Tiago, era só para reforçar aí. Mas o caso da senadora Selma, ele começou justamente uma cautelar. O Ministério Público ajuizou, isso aí, via de regra, não se comenta, só se comenta do julgamento em si, da pré-campanha, dos gastos. Mas como checaram isso? Tiago, eu acho que, na verdade, foi a empresa de publicidade que entrou com a cobrança. E aí todo mundo ficou, que história é essa? E aí foi a cautelar do Ministério Público. Eu acho que teve esse ato antes. Eu encontrei uma ação cautelar do Ministério Público, não só contra a senadora Selma, mas contra dezenas de candidatos. E daí que me parece ter sido a gênese.
Nessa Sim, sim. cautelar, o Ministério Público só desejava saber o seguinte: constatei que está havendo post patrocinado. Quero saber a profundidade, quanto está sendo gasto, de que maneira está sendo gasto. Senhor juiz, determine ao Facebook que me dê essas informações. Depois analisarei e verei o que eu farei com elas. E é justamente esse o espírito do Instituto das Cautelares, né? E quem nos ouvir aqui não estranhe, e aqui não estamos aqui entre dois retrógrados falando cautelar. É porque no direito eleitoral, a classe do TSE ainda está É, como ação cautelar. Então a gente é, vai é, chamar do nome que o TSE chama. Quando se um é dia a gente for verdade. fazer uma conversa sobre processo civil simples, a gente não fala mais em cautelar. Vai falar de tutela de urgência, de outras tutelas. Mas no É, eleitoral, quem é do ramo fala ação cautelar. é Então, verdade. essas ações cautelares, elas cada vez mais têm ganhado espaço. E esse tornou um leading case, tem que ser estudado para buscar informação. Na nossa advocacia, a gente também coloca dessa maneira. Tem muitos candidatos hoje que eles começam a produzir adesivos. Vou colocar um exemplo menor, mas adesivos. E vamos supor que o adesivo ele não configure propaganda antecipada. Todo ponto de vista da propaganda, ele é legal. Mas quem pagou por milhares de adesivos? De onde saiu esse dinheiro? De que maneira ele circulou? Será que foi de uma fonte vedada? Como que você descobre isso? É justamente através de uma cautelar. Então, por isso que a gente valoriza tanto esse tema. É, gente, e assim, até aproveitando o que o Tiago está dizendo, os processalistas que estão nos ouvindo, nas peças a gente bota, viu, tutela, antecipada, antecedente, tá? Não vão julgar os eleitoralistas aqui, não. O Tiago disse bem, mas a gente chama cautelar porque no TSE ainda é cautelar. E essa questão, pessoal, e assim, quando você consegue desbaratar esses ilícitos, você já tem repercussões muito positivas para o processo eleitoral. Isso pode virar jogo de uma campanha. Então, assim, o jurídico tem uma influência muito importante na votação, no resultado, tá? E assim, a classe política ainda vai demorar a entender isso. Mas cabe a nós também, advogados, que prestamos serviço, educar a classe política para mostrar essa importância. E de que muitas vezes é importante ter uma ofensiva jurídica para acabar com esses ilícitos e buscar a efetividade da lisura do pleito. Não só reclamar depois que o resultado negativo já veio, aí reclamar depois. Olha, não, a eleição foi desequilibrada. Sim, mas por que você não tomou as medidas antes? Entende? Então, isso é muito importante vocês educarem a classe política para dizer que o advogado eleitoralista tem esse papel, tá? Então é muito importante. Então a gente já falou aqui de fase 1, antes da campanha, essas medidas como podem influenciar. Fase 2, no registro, tá? Porque você já imaginou um candidato majoritário e disputar a eleição com registro indeferido, o efeito que isso dá, ou então um DRAP e indeferir todos os registros de candidatura, logo que o eleitor vai dizer é, não vou perder meu voto. Esse rapaz aqui está com registro indeferido, vou votar em outro. Que aparece lá no DivulgaCand, indeferido com recurso. Então, vocês observarem isso. Fase 3, Tiago, durante a campanha. O que o advogado tem que fazer durante a campanha para ter uma atuação jurídica que pode ser decisiva na disputa eleitoral. Durante a campanha, eu valorizo muito a proteção de cada ato, né? Eu acho que o advogado tem que se envolver e tem que ter uma conversa muito fina com o coordenador de campanha, jamais para ser um limitador, mas para ser alguém ali que esclarece os limites da lei, como que a jurisprudência e os tribunais compreendem cada peça publicitária daquela que está sendo praticada ou que se deseja praticar. E também o outro lado, o monitoramento, que não cabe ao advogado das redes sociais do adversário, mas cabe a um grupo específico
da própria campanha também tem que ser realizado e tem que ser passado para o advogado. Onde que eu quero chegar em efeitos práticos? Tem que ser acompanhado de perto. O advogado, ele participa como um grande diretor dessa empresa que é a campanha eleitoral. O presidente é o candidato e também é o produto. E temos que ter um grupo que tem que acompanhar dia a dia, peça a peça. Para quem advoga em grandes campanhas e tem rádio e TV, isso é quase um dogma, um dogma de fé, né? Porque não para. A cada ato de rádio ou de televisão, você tem que acompanhar. Nós aqui também do interior, a gente acompanha a rádio. Vamos ver o que vai ser lançado na rádio, né? A realidade é diferente, mas redes sociais hoje é uma constante. Vamos ver se ele está impulsionando. Ele está impulsionando demais, que estranho, né? Vamos buscar uma ação cautelar ou uma medida jurídica para a gente entender qual o tamanho desse impulsionamento. Isso tem que acontecer durante a campanha. Tanto na pré, mas principalmente durante a campanha, né? Período curtíssimo que cada dia é vital. Sensacional. E é isso, né? E também, pessoal, assim, continua o trabalho de buscar provas por cautelares e também tem o combate à propaganda ilegal, que isso que o Tiago estava falando, de você pedir para suspender direito de resposta. Você já imaginou conseguir um direito de resposta no último dia de propaganda no rádio e na TV? Isso é uma vitória jurídica que tem uma repercussão para o candidato ir lá e dizer, olha, eu sou vítima da calúnia, da mentira. Isso tem efeitos eleitorais. É isso que eu queria mostrar a vocês hoje e trouxe um exemplo aqui brilhante de quem faz isso muito bem, que é Tiago. A gente fica horas lá trocando informações nas nossas reuniões, que antes era terça, agora vai ser quinta, da gente trocando ideias. E eu até postei, Tiago, esses dias, se os adversários soubessem o que a gente está conversando nessas reuniões. Que aqui a gente tem limitação, não pode falar tudo não. Um abraço aqui para Lucas Barroso. Oi, Lucas, tudo bom? Bom ter você aqui. E pessoal, vão tirando as dúvidas, que a gente aqui já vai então para a última fase. Quarta fase. Acabou a eleição. Acabou a eleição. Adversário perdeu. Eleição. Seu cliente ganhou. A juíza age para dar tiro de misericórdia e tirar da política? Ou não, a juíza age e fica bonzinho para deixar ele no futuro vir a disputar a eleição de novo? O que você diz e que recomenda? Essa decisão tem que ser tomada em última análise pelo candidato. Mas a minha postura, e isso é um instinto natural, se há ilícito ou há indícios de ilícito, a juíza sim. Não só para buscar a inelegibilidade ou para tirar um player do mercado, mas também para resguardar a própria democracia, o ato ilegal. Talvez o Ministério Público ali, assoberbado por tanta coisa, não conseguiu dar a atenção necessária. E tem outra coisa, né, Tiago? Assim, pessoal, não tem nada de arrogante nisso, não. Mas quem vai atuar do Ministério Público e o juiz mesmo, que vai atuar na eleição, eles não são do ramo. Então, eles estão ali, estão passando uma chuva no eleitoral. É diferente da classe da advocacia, que tem o cacuete do eleitoral, que sabe a tese que cola e a tese que não cola, que sabe o pensamento do tribunal, que sabe como o TSE pensa, que sabe produzir, encadear estrategicamente a produção de uma prova. Então, assim, é diferente. É aquilo que o Tiago está dizendo. O Ministério Público é soberbado. Né? A quantidade de licitações, de contratos, de atos que ele tem que fazer. Enfim, por mais estrutura que eles tenham, a demanda deles é enorme. Então, assim, deixar para o Ministério Público ações boas é um erro. É um erro. Obviamente, a decisão é política, mas... E a gente tem que respeitar, né? O cliente é que decide em última instância, mas, assim, deixar, é como o Tiago está dizendo. Fora isso, do papel democrático que nós temos de preservar a democracia, etc. Esse é o compromisso, é o munus público que nós temos, né, Tiago?
E nesse ponto, para já encaminhando para finalizar esse pensamento, até porque a advocacia não é menos fiscal da lei do que o Ministério Público ou a magistratura, né? A gente também tem esse dever, esse munus público, de zelar pela qualidade do voto, pela democracia. E digo mais, esse ano está tão atípico que no dia 1º de março de 2021 ainda teremos a possibilidade de estar ajuizando a ação. Então você imagine, já no terceiro mês de mandato Isso é uma de loucura. reeleito ou de quem vier a se sagrar vencedor, ele pode estar sendo protocolizado uma ação do 30A. E o 30A é justamente a análise dos recursos e das despesas. Né? Olha que coisa interessante. Para quem É. gosta do contencioso e entende o valor, tanto para a campanha quanto para a preservação do nosso sistema eleitoral, da nossa democracia, é tempo suficiente para amadurecer, para olhar com lupa a prestação de contas, para ver se aquilo ali que está no papel muito bem fechado também na realidade é possível de acontecer. Isso tudo também Tiago, vai acontecer no eu futuro. estou rindo agora que você está falando e eu não tinha parado para refletir ainda. Coitado dos juízes das zonas eleitorais nessa eleição, né? Coitados. Vão, porque deram muito tempo para os advogados propor as ações. Coitados, vão ter muito trabalho. É legítimo que eles aumentem aí a gratificação da magistratura eleitoral, viu, Tiago, nessa eleição, excepcionalmente. Mas é isso que o Tiago falou, gente. E você ter esse papel de fiscalização, e nós teremos nessa eleição, provavelmente, muito material para trabalhar. Muito material, porque tem esse prazo mais elástico. Vai ser um Natal que a gente vai poder passar com a família, né, Tiago? Dessa vez, nessa eleição. Porque vamos ter aí, principalmente para a ação do 30A até março, para propor. E assim, e também tem a questão que com vamos dizer assim, com a prorrogação, que essa palavra agora não veio, com a prorrogação do adiamento da data da eleição, tem um período maior que pode ter sido verificado abusos. Então, a tendência de judicialização é ainda maior, tá? Então, assim, colegas advogados que a gente já vem falando aí há um bom tempo, se você ainda não entrou para esse mercado, assim, a chance que você vai perder de não participar dessa oportunidade será irreversível, porque terão chances realmente de discutir judicialmente muitas questões em torno disso. Então, Tiago, encaminhando, acho que a gente falou das 4 fases, acho que entregamos, né, o que prometemos. Leonardo está trazendo aí a consulta do TRE. Você quer falar sobre isso, Tiago? O que você acha? Essa Deixa eu mandar um consulta. abraço aqui para meu sócio que está aqui, ó. Júlio Opa, Queiroz, meu sócio. Obrigado, Júlio. Valeu, amigo, por estar aqui. O que você acha dessa consulta? Júlio, aproveita e diz aí também o que tu acha aí dessa consulta para o doutor Leonardo. Qual é a sua impressão aí, Júlio, sobre essa consulta do TRE? Vai vigorar no TSE? A gente nem conversou sobre isso, viu, pessoal? Então, estou pedindo a Júlio para dar a opinião aqui, se ele ainda estiver online. Essa consulta vem na contramão do que se esperava e, inclusive, do que o próprio o TSE vem tratando do tema. Né? Nos surpreendeu, mas a Corte Eleitoral Fluminense ela tem algumas posições que são duras, sempre na melhor das intenções, no combate aos ilícitos e nos abusos. Mas me parece que essa consulta não respalda o que deve ocorrer no período pré-campanha, que é o que está no 36A, de permitir que o candidato, ele dentro daquelas balizas muito bem delimitadas pelo TSE, ele explique quem ele é, da onde ele veio, o que ele pretende realizar, desde que não haja pedido de voto. Me parece que é na contramão do espírito até das reformas anteriores do nosso processo eleitoral. E não é a primeira vez. A Corte Eleitoral, o nosso TRE aqui do Estado do Rio, ele já deu Sim, decisões. você está aí falando do Rio, diretamente do Rio de Janeiro, pessoal, olha aí.
Sou do estado do Rio, do interior do estado. Nós já tivemos aqui já uma propaganda antecipada por um Tamo Junto. Se o Tamo Junto é Esse, daí de vocês? o Tamo Junto é daqui, é do estado do Rio. Legal, Tamo legal. Junto. E justamente no recurso especial, o TSE foi e reformou. E disse que o Tamo Junto não tem efeito semântico de pedido de voto, não é que se equipara a voto, não é propaganda eleitoral, é só um Tamo Junto. Nada mais do que isso, né? Tiago, Não, você me imagina. lembrou uma coisa, Tiago, que do TRE do Rio de Janeiro, que a gente até fala no curso também, da história da ficha limpa, né? Porque em 2010, pessoal, a ficha limpa, Eurico Miranda tentou ser candidato e o TRE do Rio de Janeiro, antes da edição da lei da ficha limpa, Júlio, a gente quer saber o que você acha. A gente já está comentando aqui, a gente quer saber a sua opinião, Júlio. Se você acha que esse entendimento passa aí no TSE. Isso, a gente quer saber isso para você, não é para você perguntar a gente, não, a gente quer saber sua opinião. E o TRE do Rio de Janeiro, ele determinou a autoaplicabilidade da emenda constitucional que impôs a obrigatoriedade da vida pregressa, proba dos candidatos. Né? E o TSE acabou revertendo essa decisão e negou o registro de candidatura de Eurico Miranda. Vai muito no que Tiago disse, né? O TRE do Rio de Janeiro parece ter uma posição bastante mais rígida, mais restritiva, né? Acho que vamos dizer assim. A preocupação é louvável. O estado do Rio ele é muito grande e o volume de propaganda eleitoral, de movimentação eleitoral é gigantesco. Temos que lembrar que temos até áreas conflagradas, mas me parece que está na contramão do espírito É, das reformas eleitorais anteriores. e tem um detalhe da fundamentação que me chamou muita atenção, que é o seguinte, que a premissa foi, candidato é só depois do que tem registro de candidatura. Tá, mas o próprio dispositivo, ele diz lá, Leonardo, que o impulsionamento pode ser feito pelo partido político. E o partido político, ele existe na pré-campanha. Então, eu creio que a fundamentação, ele se apegou nesse detalhe, nessa minúcia, e vai de encontro ao que o TSE decidiu, acho que recentemente, esse ano, né? Se você quer ver essa decisão sobre impulsionamento, vai lá no canal do Facebook da gente, do YouTube, do Advogue nas Eleições, que eu comento uma decisão relatada pelo ministro Barroso, dizendo que o impulsionamento na pré-campanha não é ilegal. Então, sim, é uma posição, o TSE se manifestou recentemente, a fundamentação que o TRE do Rio de Janeiro trouxe é outra, se apegando a esse detalhe de que o conceito de candidato só se formata a partir do registro de candidatura, mas se você for ver o mesmo dispositivo, ele diz que o partido político pode fazer impulsionamento, e o partido político, então tá, candidato só tem depois do registro de candidatura. E o partido político na pré-campanha vai poder? O partido político já existe, já está expressamente autorizado. Então, eu creio que é um entendimento que não deve prevalecer frente ao TSE, até por essa decisão recente. Obviamente, a gente não pode cravar, porque né, ninguém é louco de dizer, nossa obrigação é de buscar interpretar e a gente tem que entender, mas eu acredito que a posição do TSE, depois dessa análise, inclusive desse voto que analisou o impulsionamento, ele sedimentou bem as balizas do que é propaganda eleitoral antecipada. Então, ele diz lá nesse voto do Barroso, primeiro, tem que se ver, um indiferente eleitoral relacionado à disputa, e depois, tem pedido de voto ou não, aí depois, tem meio proscrito ou não, e depois, é algo que desequilibra a eleição, né? A gente no grupo lá de WhatsApp da gente, né, Tiago? Todo mundo que vem com a pergunta, isso é propaganda antecipada, a gente bota esse roteiro. Porque é o que baliza, são as balizas do TSE em relação a isso. Boa noite, Léo, seja bem-vindo. Não é, Tiago? Acho que é por aí? Sem sombra de dúvida. Acho sim, e eu fico sempre pensando não em quem já tem uma exposição natural,
dos meios de comunicação, seja porque está no cargo. Me vem à cabeça daquele que poderia ser um excelente candidato, um grande vereador, um grande prefeito, um grande vice-prefeito, e não tem uma exposição na mídia natural, porque sua atividade não dá exposição na mídia, e ele pretende, com muita inteligência e com a sagacidade natural do meio político, divulgar suas ideias, e isso hoje é possível, a pré-campanha é um fato, está positivada na lei, utilizar as redes sociais para isso. E assim, esse você meio... tira essa pessoa do circuito e privilegia quem já tem uma exposição natural, quem já tem um cargo de vereador, de prefeito, vice-prefeito, ou outro tipo de exposição. Você perpetua o poder. Aí a questão, não, vamos preservar a igualdade. Mas o cenário é desigual. Se você intervém impedindo que alguém se manifeste, você vai perpetuar a desigualdade. Né? Então, assim, isso é muito, eu vejo muito de quem não entendeu a reforma eleitoral de 2015, o que ela significou. Tá? Assim, tem que entender a reforma eleitoral de 2015. O cenário eleitoral mudou ali. Então, você, por exemplo, dá a gente diz muito, olha a data da decisão sobre propaganda antecipada. Se ela é antes de 2015, rasga, nem olha. É de 2016 para frente, é outro cenário, mudou. As campanhas foram barateadas, o tempo de campanha foi reduzido, a liberdade de expressão foi aumentada. Então, se você vai pensar o cenário eleitoral, de disputa eleitoral, com a cabeça pré-2015, você não entendeu nada do que aconteceu no Brasil na última década. Tem que voltar e entender o que foi que aconteceu no país. Né? Assim. E aí, quando você intervém limitando essa expressão, essa manifestação, você está perpetuando a igualdade sob a alegação de preservar a igualdade, você está violando de forma efetiva a igualdade. Está protegendo uma igualdade formal, vamos dizer assim. Ninguém pode antes fazer propaganda eleitoral. Mas aí está preservando uma desigualdade material. Quer dizer, quem tem mandato, quem tem maior visibilidade, tem mais chances de disputa. E se você não dá a liberdade de expressão para quem vai disputar antes, você está agindo para perpetuar a desigualdade. Então, pessoal, acho que é isso. Acho que foi Leonardo que perguntou. Muito obrigado por sua pergunta. Entendo que a legislação veda a propaganda eleitoral na pré-campanha, o artigo 36. Leonardo, a gente vai discordar disso aí, tá? Isso aí a gente vai discordar. Assim, não é que deixa eu colocar de novo. Não é que você tem uma campanha antes da campanha. Quem entendeu assim também está entendendo errado. Você não tem uma campanha e depois tem a campanha de novo. Mas o que o 36A fez não foi estipular número com cláusulas rígidas o que pode ser feito, mas foi ampliar a liberdade de expressão e manifestação justamente porque a campanha eleitoral foi reduzida e você tinha que privilegiar a manifestação política do indivíduo para dar condições iguais de disputa. Porque se alguém vai se comunicar sobre política e eleição somente durante a campanha eleitoral, nunca que esse processo eleitoral vai ser igual. Nunca. Então, assim, respeitando demais, mas aí a gente vai divergir em relação a isso. E assim, a gente aprofunda isso em outras manifestações, mas eu acho que quem está entendendo isso está entendendo errado o que aconteceu em 2015. E destaco também, o professor Caio, é o seguinte, que essa pré-campanha, ela está, além de estar positivada, de ser muito claro, que as ações políticas que o pré-candidato pretende desenvolver, é lícito que ele diga, a história de vida dele também é lícito que ele diga, o que ele construiu, qual é a formação dele, mas isso não é para o bel prazer do candidato. Isso aí é para o eleitor. É o eleitor que tem que ficar melhor informado. É o eleitor que tem que investigar a vida do candidato. É assim que se constrói uma nação melhor.
para saber, olha, eu tenho mais de 40 e poucos dias para investigar a vida do candidato. Então, ninguém vai descer na minha goela e eu vou apertar o número faltando 2 dias. Eu quero ver cada um. Inclusive o fulano que está falando já na rede social em pré-campanha, eu vou dar uma pesquisada para ver se ele é isso tudo que ele está dizendo que é, porque eu tenho tempo. Isso é fundamental. E assim aí a gente fica no. Não, só pode falar de política, decisão tão importante para o país, para a sociedade, para o futuro. Aí não tem que deixar aqui só para os 45 dias. Ora, pelo amor de Deus, isso é assim. Quem não entende, quem ainda pensa assim, com todo respeito, não entendeu, tem que voltar 5 anos atrás e entender o que foi 2015, a reforma eleitoral de 2015. Não entendeu, não entendeu. Tem que voltar e entender o que foi a reforma eleitoral de 2015. Não entender aquele contexto que foi diminuição de gastos, fixação de limites, de gastos severos, estritos. O que a gente mais tem aí é candidato com condenação de 30A inelegível porque ultrapassou o limite de campanha, redução de tempo, limitação de possibilidades de despesa. Tem que voltar 5 anos, porque não viveu essa reforma, ou está caindo de paraquedas agora e está se orientando quem pensa com essa cabeça pré-2015. Então, volta, e que bom que a gente teve esse debate. Leonardo, obrigado por ter trazido essa questão. Eu acho que essa foi uma das melhores lives que a gente já teve, Tiago. Eu não tenho dúvida disso, um dos melhores conteúdos que vai ficar aqui no nosso canal. E eu agradeço demais a você por isso. Sou seu fã, você é brilhante. Obrigado, Tiago. Professor Caio, já encerrando, agradecer a oportunidade de contar um pouco da nossa experiência. Vou aqui recomendar a sua plataforma, que muito mais do que uma plataforma para quem está dando os primeiros passos, nós temos lá hoje pessoas altamente qualificadas, tem o nosso colega Edu de Osasco, que é fantástico, eu e ele, para você ter ideia, nós estamos separados por milhares de quilômetros e já temos ações juntas, que a gente está construindo a 4 mãos. Então, eu valorizo o network que é criado ali, né? Experiências diferentes. E, inclusive, também já faço um compromisso aqui para tentar fazer valer mesmo o convite que o senhor fez e que eu já aceito para tentar no futuro, nas próximas edições, participar de um módulo do curso. E fica aqui à minha disposição, o convite está aceito, é uma honra para mim. Quem sabe aí conseguir fazer um módulo inteiro ministrando aula. O orgulho de estar do seu lado, o senhor sabe que é sempre muito grande. Obrigado, Tiago. Tenho nem palavras. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Obrigado. Até mais. Até a próxima.